Boa noite. Graça e paz. Quantos estão vivos aí podem dar um glória a Deus? Louvado, glorificado e exaltado seja Jesus. Permitiu que adentrássemos mais um ano, irmãos. Olha só, uma folha em branco para nós aí, para vivermos em 2025. Que bom que você veio, que bom que você, estando em Curitiba, escolheu estar na casa do Senhor. Que privilégio estarmos juntos. Que bênção é poder participarmos da vida da igreja. E 2025 está só começando. Deus tem tanta coisa boa para você, você crê nisso? Vai ser um ano extraordinário, irmãos. Vai ser um ano abençoadíssimo. Jesus vai à frente. Jesus, que é o nosso Senhor, Salvador, Ele está no comando de nossas vidas. E será um ano tremendo. Se a gente entregar nas mãos dEle, eu tenho certeza que será um ano tremendo. Um ano abençoadíssimo, de beber em casa, trocando fralda, né, Rogério? Vai ser um ano show de bola, sensacional. Um tempo da graça de Deus, de vermos os milagres do Senhor que já vem apontando por aí. Glória a Deus. Eu falava o domingo passado que nós não podemos trocar, então, o serviço por relacionamento. Quem estava aqui domingo passado à noite? Domingo passado, ano passado, né, irmãos? Faz tempo, né? E eu dizia justamente isso, olha, não tem como, irmãos, nós trocarmos o serviço por relacionamento, porque o relacionamento é muito mais importante que o serviço, não é isso? Agora, nós já aprendemos isso e adentramos num novo ano. Há um novo tempo, uma nova esperança, você já pisou agora em 2025, e todos nós, irmãos, quando iniciamos um ano, temos uma alta expectativa. Expectativa de emagrecer, expectativa de começar um curso novo, expectativa de iniciar um namoro, de noivar, de casar, de ter um filho, de comprar uma casa, um apartamento, um carro melhor, de ser alguém mais útil no ministério. Ou seja, todos nós somos cheios de expectativas. E a gente não pode perder o time, o tempo, e deixar que o ano vá correndo, assim como mesmo disse o Wilson aqui. Então a gente vai deixando e parece que nada mudou, e daqui um pouco já é abril, julho, inverno, setembro, e passou 7 de setembro, está todo mundo esperando já o final de ano. 31 de dezembro, e aí? O que é que você fez? Irmãos, o desafio meu para esta noite, uma vez que já trabalhamos aquele tema no domingo passado, é que tenhamos um ano extraordinário. Amém? Que tenhamos um ano especialíssimo. Falava de manhã sobre a fé, que nós precisamos ter fé para caminhar no ano de 2025. Mas eu gostaria de trazer um texto a você, que você já conhece muito bem, mas eu gostaria que você olhasse para esse texto numa outra perspectiva. Então, a minha proposta para nós é que possamos viver, ou vivendo, o extraordinário de Deus no ano de 2025. Em nome de Jesus, teremos um ano muito joia, muito especial, um ano de frutificar, um ano de avanços em todas as áreas de sua vida, e um ano que nós vamos chegar ao final ali, em 31 de dezembro, olharmos para trás e dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena porque eu dei um passo em direção a Deus, e Deus me abençoou, Deus esteve comigo, o meu foco foi o eterno Deus. Por isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. A partir do verso 1. Será projetado para você, a minha versão está na nova versão internacional, mas independente das nossas versões, sendo Almeida ou qualquer outra, você pode acompanhar. Será projetado ali e diz assim as Sagradas Escrituras, João capítulo 6, a partir do verso 1.
Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, para que possamos entregar esse tempo nas mãos de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e glorificado seja o teu nome, Deus. Estamos diante da tua palavra, do texto bíblico, texto, ó Deus, que pelo Senhor mesmo foi escrito, inspirado, pelo Senhor mesmo, ó Deus, fez questão, ó Deus, que pudéssemos ter acesso a ele, pudéssemos, enfim, ó Pai, acessarmos essa porção tão preciosa da palavra de Deus, da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus que aconteceram junto a Filipe e André e aos demais discípulos. Pai querido, tantos anos, séculos e milênios depois, estamos nós numa igreja que confessa o teu nome como Senhor e Salvador de nossas vidas. O que eu te peço, Pai, é que o Senhor venha aplicar a tua palavra ao nosso coração. Faz aquilo, Espírito Santo, que eu, Uchoa, não tenho qualquer condição, Pai, de fazer no coração dos teus filhos e filhas. Pai, que possamos sair daqui neste primeiro culto, ó Pai, da noite, aqui do Novo Mundo, edificados e, ó Deus, desejosos por experimentar o extraordinário do Senhor, os milagres do Senhor e a boa nova do Senhor para 2025. É assim que oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos diante de um texto sensacional, miraculoso, uma cena jamais vista em qualquer parte do planeta. Estamos diante de um cenário, eu diria, incrível, que só poderia ser realizado por Deus. E não se trata aqui, irmãos, de uma mágica, de um ilusionismo, de qualquer subterfúgio para ludibriar pessoas. É o próprio Deus encarnado, em carne, osso, dando uma ordem no mundo espiritual e alimentando uma multidão de pelo menos 5.000 pessoas. É muita gente. Jesus veio a realizar 2 vezes a multiplicação dos pães. Esta que lemos agora, então, é a primeira delas. E a situação aqui, irmãos, é a seguinte: Jesus já havia realizado muitos milagres. Ele já havia curado muitos doentes. Ele já vinha restabelecendo a cura física e espiritual de muitos homens e mulheres que o procuravam, que o buscavam, que de todo o coração se achegavam a ele. Os discípulos já sabiam disso.
Os discípulos já tinham visto, já sabiam que Jesus operava milagres. Mas o que eles sabiam é que Jesus curava pessoas. Ponto. Acontece, irmãos, que Jesus é Deus. Amém? Se Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Acontece também que Jesus ainda não tinha passado por tudo o que pretendia passar e passou, que era chegar, enfim, até as últimas circunstâncias, objetivando o seu propósito, que era se entregar na cruz para nos salvar, assim como Ele mesmo fez. O fato é que, diante da fama de Jesus, dezenas, centenas, milhares, como diz o próprio texto, começaram a segui-lo, porque entenderam, viram, testificaram que Jesus era de fato o Messias. As pessoas começaram a abandonar seus afazeres, seu dia a dia, sua rotina, sua vida difícil e sem propósito, e começaram a seguir o Senhor Jesus, independente de onde ele fosse, até que um grupo pequeno, que começou pequenininho, de repente, e não tão de repente, eram 5.000 pessoas. Percebam que o Senhor Jesus, Ele não impede que essa multidão o siga. Ele não chega em 500, em 1.000, em 700, em 1.500 e fala assim, não, agora vocês podem voltar para a casa de vocês, porque é muita gente. É gente demais, a gente não precisa dessa aglomeração. Não, é melhor vocês ficarem dispersos e num outro momento a gente se encontra. Não, o Senhor Jesus, Ele permite que a multidão, que homens e mulheres, famílias, crianças, o sigam. Jesus não interrompe essa peregrinação, esse acompanhamento, esse ajuntamento de pessoas ao seu redor. Pelo contrário, as Sagradas Escrituras dizem que Jesus teve compaixão delas. Mesmo porque o Senhor Jesus, que é Deus, sabia da miséria física, espiritual e da carência dos seus corações. Mas Jesus, irmãos, por um outro lado, muito inteligente que estava ensinando o seu time, estava ensinando os 12, estava ensinando todos aqueles que participavam do seu núcleo duro. Ensinando o quê, pastor? Ensinando de como agir, de como ser, de como interagir com pessoas, de como olhar para pessoas e de como abençoar pessoas. Por isso eu gostaria de compartilhar com você 3 lições que eu aprendo nesse texto. E antes de compartilharmos, eu sempre me incomodou a ideia de criticar Filipe e André, que são citados no texto. Sempre me incomodou, porque sempre que vejo algumas mensagens com respeito a todos aqueles que pregam também nesse texto, mas sempre me incomodou a ideia de olhar para Filipe e André de uma forma crítica. Diz, olha que homens sem fé, que pessoas que não acreditaram ali em Jesus. Quando a gente não passa pela vida de alguém, quando a gente não está no lugar do outro, é muito fácil julgar, é ou não é? Se eu não passo o que você está passando, então é fácil de longe fazer algum apontamento. É fácil dizer, olha, se fosse eu... Mas acontece que nós não estávamos naquele lugar, naquele tempo, não somos, nenhum de nós aqui, aqueles discípulos de Jesus, somos discípulos hoje. Mas nós, irmãos, precisamos olhar para esse texto com uma outra perspectiva, pelo menos tenho feito esse exercício. Eu queria compartilhar com você, então, a primeira lição que aprendo está nos versículos a partir do número 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. É a resposta que Filipe tinha. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra.
aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? De alguma maneira, irmãos, o Felipe e o André, eles deram uma resposta. Eles não ficaram calados. De alguma maneira, o Felipe e o André, eles não deixaram, digamos assim, Jesus no vácuo. Eles deram uma resposta, né? Olha, 200 denários é meio complicado aí, mestre. Não tem dinheiro não. E o outro discípulo, né, o André, diz assim, olha, tem um camarada aqui que tem um pãozinho aqui, um peixinho aqui e tal. E aí? Então a primeira lição, irmãos, que queria compartilhar com você, extrairmos deste texto, confie em Jesus diante de situações impossíveis. A resposta de Felipe e André, é claro que deveria ser, diante de tudo o que eles viram, ouviram, mestre, rei dos reis, tu que és o Messias, dá ordem aos teus anjos, e é o seguinte, vamos fazer uma festa aqui. Vamos lá. Mas, irmãos, eles não tinham passado por nenhuma multiplicação dos pães. Eles sabiam já que Jesus era o Messias, mas aquela cena, aquele capítulo, eles ainda não tinham vivido. Mestre, Rei dos Reis, por favor, dá ordem aos teus anjos para que multipliquem os pães e peixes, porque nós já entendemos que o Senhor é o Deus vivo que está pisando na terra. É isso que a gente espera que eles fizessem. Não é uma crítica, irmãos, aos discípulos, mas eu e você, por tantas vezes, fazemos a mesma coisa. A situação está difícil aqui, esse aqui é um problema meio complicado, aqui acho que Jesus não tem tanto poder para resolver não. Não, isso aqui, Jesus, você podia dar uma força, né? Isso aqui você consegue fazer. Nós não atribuímos a Deus, nem sempre nas nossas vidas, todo o poder, toda a glória. Nós, por muitas vezes, duvidamos por causa da nossa condição humana, nós muitas vezes não atribuímos a Ele ou esquecemos que Ele, Jesus, tem todo o poder. Nós muitas vezes, irmãos, não acreditamos que Jesus pode abrir a porta X, Y ou Z. A gente duvida. Não cremos que Deus, por exemplo, pode efetuar cura física, emocional, algumas vezes cura física, emocional e espiritual da pessoa Y. A gente já sai julgando, nós os seres humanos somos complicadíssimos nesse aspecto. Ele ou ela é assim mesmo, não vai mudar. Nem Deus. A petulância que nós, os seres humanos, chegamos. Nem Deus dá jeito nessa pessoa. Eu fico imaginando o camarada que me discipulou 4 anos, se ele tivesse pensado isso de mim. Eu não estaria aqui agora com esse microfone na mão. O cara ficou 4 anos. Eu mandei ele embora de dentro da minha casa. Cara, vai embora. Porque esse negócio de Jesus não é para mim, camarada. Você não compreendeu ainda o meu mundo. Você não sabe o que eu vivo, o que eu faço. Você não sabe para onde o meu coração está inclinado. Você imagina se ele olha, então tá bom, então fica aí então na sua ignorância, na sua avareza, fica aí e morre aí. Não, irmãos. O camarada foi lá, 4 anos, até que teve um dia que deu certo. Um dia eu vim. Ou seja, nós precisamos entender que alguns milagres, algumas coisas na nossa vida, elas levam tempo, irmãos. Não é assim um mês, não é assim em 45 dias, não é do seu jeito, não é do meu jeito. Às vezes a gente ora por uma coisa, vai até um instante e a gente desiste. Quantas coisas, eventualmente, você deixou lá em 2024 que você não quer mais nem orar em 2025 porque acha que não vai acontecer? Eu quero convidar você a resgatar o que ficou lá em 2024 para orarmos e vivenciarmos esses milagres neste ano. Não cremos, às vezes, que aquele filho, aquela filha desviado dos caminhos do Senhor pode retornar à casa do papai para adorá-lo. A situação dela é muito difícil. Não cremos que Deus pode restaurar aquele casamento. Nós já vimos, eu e a Arisna temos histórias aí para contar de casais aí que se separaram, assinou tudo. Assinou o divórcio. Não é um nem dois. Assinou o divórcio, tchau.
cada um para sua casa. Deus foi lá, do seu jeito, no seu tempo, e juntou essas pessoas de novo. Uma delas é uma pastora aqui de Curitiba, que prega nas igrejas, e Deus está usando ela milagrosamente. Nós descartamos casamentos, nós descartamos relações, nós apontamos e dizemos ao Criador, não, isso ele pode, isso ele não pode, isso ele vai fazer. Isso ele não tem condições de fazer. É muito sério, irmãos. É muito sério. Por isso que me coloco no lugar de Filipe e de André. O Filipe e André, eles viram para Jesus e dizem, né? Ó, Jesus, só tem 200 denários, 5 pães e 2 peixes. E é o seguinte, Jesus. A turma aí são 5.000 pessoas. Resumindo, eles estão dizendo para Jesus, nós não sabemos o que fazer. Eles estão diante da complexidade a que foram expostos, numa dúvida, num tempo de descoberta, esperando daquele mestre, daquele Senhor, que agora então tome uma decisão, porque Jesus tinha tomado outras decisões, Jesus já tinha feito muitos milagres. Então, irmãos, diante dos leões que eu me encontro, eu devo pedir ao Senhor, Senhor, faz o impossível. É isso que eu queria dizer para você. Eu queria desafiar você em 2025 a dizer para Deus, Deus, faz aquilo que é impossível. Eu estou diante de um cenário complexo, que não tem jeito, que aos meus olhos humanos realmente só tem 200 denários, 5 pães e 2 peixinhos, e isso é muito pouco para o milagre que eu preciso em 2025. Deus, eu reconheço que sou humano, fraco, pecador, limitada, e que com as minhas forças, esse negócio não vai dar certo. Então é aí, irmãos, que Jesus faz aquilo que para nós, seres humanos, é impossível. Irmão, irmã, há um ano inteiro, há um 2025 inteiro, para você colocar em prática a sua fé em Jesus. Há uma folha em branco, escrito 2025 e nada mais. Será escrita linha a linha na sua vida. Mas a pergunta é, o seu projeto está prontinho? Falava um pedacinho disso pela manhã. Nós, às vezes, começamos um ano e a gente chega com uma folha em branco, já com 10 tópicos, e a gente diz assim, ó, tópico 1, tal, 2, 3, 5, 10. Olha que perfeito, Jesus. Assina, porque isso aqui vai cair direitinho para mim. Será um cenário perfeito, incrível. Muitas vezes a gente faz isso, irmão. A gente quer que seja do nosso jeito, escreve, está aqui. Acontece que o Deus a qual servimos é um Deus que nos surpreende sempre. Sempre aquilo que Deus faz é melhor. Então, é melhor, é mais produtivo, é mais consciente, é mais inteligente, é mais submisso entregar a Ele a folha em branco. Então, pastor, não devo planejar nada? Não foi isso que eu disse. Você deve planejar. Você só não deve entregar para Ele. Pronto. Assina aqui. Chancela aqui. Não, irmão. Assim não. Assim não vai dar. Então a primeira lição que aprendo essa noite, confie em Deus diante de situações impossíveis. Coloque-se à disposição neste ano de 2025, a viver coisas extraordinárias, momentos extraordinários, que Deus possa te surpreender e fazer coisas tão maravilhosas que você vem aqui na frente pulando, gritando, dizendo assim, me deixa falar o que Jesus fez na minha vida. Segunda lição, vamos lá? Que eu aprendo, estão nos versos 10 e 11. Contemple e desfrute dos milagres de Jesus vistos com seus próprios olhos.
Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Contemple e desfrute dos milagres de Jesus, vistos com seus próprios olhos. Filipe e André e os demais discípulos, irmãos, estão diante de um evento miraculoso. O milagre está diante dos olhos deles. Eles não contemplam, não só admiram, como eles também participam da bênção na vida de 5.000 pessoas. O negócio está acontecendo, a distribuição, eles estão vendo. Eles não só estão vendo, eles estão participando, eles estão distribuindo. Irmãos, e nós, quando vemos os milagres nas nossas vidas, nós contemplamos também. Nós contemplamos os milagres de Jesus nas nossas vidas, contemplamos, desfrutamos e agradecemos. Por exemplo, falava pela manhã, não quero ser repetitivo, pelo ar para respirar que Ele nos deu hoje. Contemplamos, desfrutamos e participamos com toda a gratidão do milagre de termos o alimento todos os dias nas nossas mesas. Contemplamos, desfrutamos, agradecemos ao Rei quando podemos viver o milagre de ter uma cama quentinha, uma coberta cheirosa, um travesseiro gostoso para descansar. Contemplamos, nos doamos de todo o nosso corpo e alma para um novo emprego. Quando se abre uma porta que Deus nos colocou, escancarou diante de nós, somos os melhores colaboradores, funcionários que aquela empresa, companhia, repartição pública poderia ter. Somos os melhores pais, quando pedimos tanto para ser pais, mas somos os melhores pais, quando de fato somos pais. Somos as melhores mães, quando de fato pedimos para ser as mamães. Estamos contemplando, irmãos, os milagres de Deus. Sabe, a gente precisa melhorar em diversos aspectos. Eu creio, irmãos, que Deus restaura e aquece casamentos. E por que eu estou falando de casamento? Porque casamento é o início ali, é a base da família. Uma família estruturada, ela abençoa uma cidade inteira. Uma família estruturada, alicerçada em Jesus, é capaz de contagiar outras famílias. Aquele marido que ama a sua esposa, a esposa que ama o seu marido, os filhos que estão amando seus pais, os pais com seus filhos, eles podem, irmãos, fazer um alvoroço numa cidade, numa igreja, numa empresa. Irmãos, nós precisamos valorizar mais os milagres que estão diante de nós. O problema nosso é que Deus dá o milagre. Ele concede o milagre a você, você pede, Ele te dá. Aí você recebe aquele milagre, você se acostuma com aquele milagre, e você esquece que quem deu aquele milagre foi Deus. Isso acontece comigo, acontece com você também? Deus deu, Deus te abençoou, Deus ouviu a sua oração. Irmãos, Deus poderia ter escolhido outras pessoas, outros discípulos, outros homens e mulheres. Mas escolheu ali o Filipe, o André e aqueles outros homens. Deus poderia ter escolhido outra pessoa para esse milagre aí que você recebeu, mas Ele deu a você. Deus poderia ter escolhido outros homens para estarem ao lado de Jesus, mas escolheu Filipe e André para viver algo extraordinário da graça de Deus e entrarem para a história. Nós estamos em 2025, há um pastor que subiu no púlpito e está abrindo o Evangelho de João e continua falando de Filipe e de André.
Irmãos, eles pegaram o milagre nas mãos. Eles não só viram, mas eles pegaram, eles participaram. Você já imaginou o alvoroço que aconteceu em meio de 5.000 pessoas? Você já imaginou que bagunça boa que aconteceu? Eu imagino, eu não consigo imaginar Jesus assim, eu imagino Jesus sorrindo, alegre, feliz, passando no meio do povo, dizendo, e aí, estava bom o pãozinho, estava bom o peixinho, olha que joia. Irmãos, nós pegamos os milagres de Deus nas mãos. Quantos milagres estão nas suas mãos e o que é que você está fazendo com os milagres de Deus? Porque Ele quer te dar outros milagres, Ele quer fazer outras coisas, coisas novas na sua vida. Mas a pergunta é, você cuidará bem daquilo que o Senhor tem para te dar? Certa vez eu fui selecionado numa empresa, numa indústria, lá em Campo Largo. Eu era muito garotão, eu não tinha experiência para aquela função suficiente que a empresa pedia. E eu concorri ali com mais ou menos, acho que umas 80 pessoas. Eram 20 vagas. Eu tinha recém-batizado, caminhando com Jesus. E eu entrei naquela empresa. E só tinha gente mais velha que eu. Eu, garotão. E todo mundo, quando ia perguntar a minha experiência, todo mundo falava, mas como é que você está aqui, cara? Ah, sei lá, me chamaram aí, mas eu sabia que era Deus. E tive uma experiência muito jóia, porque foi aquela empresa que permitiu que eu tivesse dinheiro depois para casar, para comprar apartamento. Enfim, aconteceu uma série de coisas. E eu tinha convicção plena que Jesus havia me colocado ali. Ao final de 2 anos, aquela empresa não ficou muito boa, né? Alguns problemas e tal, e o nosso chefe chegou para nós e disse assim, olha, eu vou ter que dispensar mais da metade de vocês. Nós éramos em 20, 10 de manhã e 10 à tarde, segundo turno. Tá bom, tá tudo certo. E chegamos aquele dia e o meu chefe foi dispensando a turma. Dispensando, fulano, pode subir, fulano, pode subir. E eu fiquei ali, né, com aquela cara ali, né, não adianta se esconder atrás dos armários, porque o facão vai passar. Quem trabalhou em indústria sabe disso. Não adianta. Fiquei ali, o povo foi subindo, e ficou eu e um colega meu, que morava em Campo Largo, a indústria era em Campo Largo. E eu disse, ué, ele não vai chamar a gente não? Ele falou, não sei. E tinha mais outros 2 amigos meus que estavam do outro lado da fábrica. Dos 20, só ficaram nós 4. Eu tinha uma paz que eu não seria mandado embora. Eu tinha uma convicção dentro do meu coração, porque Deus tinha me colocado ali. Eu não tinha ainda cumprido o propósito. Passou alguns meses, a empresa retomou, ficou tudo legal, abriu a votação lá para a CIPA. Sabe o que é CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Fui o mais votado, Leandro. E o cara que é mais votado, ele se torna o presidente da CIPA. Ele é o cara que manda, ele é o cara que representa os funcionários. Irmãos, foi uma jornada tão legal, do milagre de Deus tão jóia que aconteceu naquela empresa. Eu pude falar de Jesus para tantas pessoas, eu pude testemunhar tantas pessoas, eu pude pagar a faculdade teológica com o valor que eu ganhava lá. E todo mundo fazendo engenharia, isso, aquilo, outro. E você, eu já não faço teologia. Mas vai ser o quê? Eu vou ser pastor, ué. Não tem problema nenhum. Me lembro de uma vez que faltou uma pessoa para trabalhar num domingo. E aí a gerente industrial me ligou. Eu era o que morava mais longe, eu morava no Boqueirão, tinha uma turma que morava em Bateias, Campo Largo. E ela me ligou. Oi, tudo bem, Uxô? Tudo? Já achei esquisito, né? Domingo de manhã. Então, eu precisava de uma pessoa hoje aqui, porque nós vamos liberar um produto. E quando ela falou, a primeira pergunta que me veio à cabeça, por que ela não ligou para os outros que estão ao redor lá, né? Ela falou assim, antes que você me pergunte, os outros já me disseram não. E eu estou ligando para você, eu sei que você mora mais longe, mas o não, para dizer o não para ela, irmãos, vem aqui, ó. Eu não vou, hoje é domingo, eu trabalho para caramba. Mas quando eu fui dizer o não, eu me lembrei que quem me deu aquele emprego, aquele milagre, tinha sido Deus, num instante. Então, o que você me diz? Pode vir? Na época não tinha Uber.
era tudo táxi. Ele pode mandar o táxi, em 15 minutos eu estou pronto. E fui, fiz o serviço que ela pediu para fazer, vim embora, e daí depois era muito engraçado, né? Porque o gerente industrial, geralmente, ele não para lá para conversar com o peão, né? Eu era um peãozão. E ela falou: oi Pedro, como é que você está? E aí, vai casar? E a gente ficou amigo. Fiquei amigo da gerente industrial, depois ela me ofereceu um curso técnico e tal, mas as coisas não avançaram, porque eu queria ir para o ministério. Mas, irmãos, eu tinha convicção pura, plena, de que aquele emprego era Deus que tinha me dado. E eu precisava cuidar daquele emprego, a fim de honrar o Senhor Deus. Então, irmãos, o desafio para nós é participarmos, contemplarmos os milagres de Jesus e, junto com Jesus, vivenciarmos isso. Contemple e desfrute dos milagres de Jesus vistos com seus próprios olhos. Não ignore aqueles milagres que Ele, o Senhor Deus Todo-Poderoso, já deu a você. Terceira lição, vai ser projetado lá, está a partir do verso 12. Deus trabalha intencionalmente e pessoalmente conosco. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram. Muito interessante isso aqui. Que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Interessante o verso 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada, ô Felipe, ô André, ô meninos, que nada seja desperdiçado. Irmãos, dizer àqueles homens de Deus que nada deve ser desperdiçado, dizer a eles: ajuntem os pedaços que sobraram, dizer a eles: encham os 12 cestos, é uma ação pedagógica. Jesus queria ensiná-los a servir e a participar com prudência até o final daquele milagre. Jesus é intencional, Jesus é pessoal com eles. E é assim, irmãos, que Jesus nos trata. De maneira intencional, pessoal, de maneira íntima. Muitas coisas que ainda não foram realizadas em sua vida, irmãos, pode ser porque você ainda não deu a Jesus a liberdade para agir na sua vida com integralidade. Quantos são aqueles que chegam num leito de morte, estão ali na UTI, péssimos? Isso eu já ouvi relatos de alguns médicos. Pega na mão do médico: doutor, me dá mais uma semana, me salva, me cura, eu quero sair daqui. Eu não vou morrer, né? Lembra naquela época de entubamento, na época da pandemia? Essa era a pergunta recorrente. Olha, você pode fazer um vídeo aqui com sua família, tal. Mas isso acontece até hoje, acontece nas UTIs. E aí a pergunta do camarada, dele ou dela é: mas eu vou morrer? Você me dá mais uma semana? Me dá mais um mês? Eu tenho tanto para realizar ainda. Irmãos, a gente não pode passar por essa vida e não viver a integralidade dos milagres de Deus. A gente não pode passar por essa vida, por essa terra, e ficar perdendo tempo com coisas que não nos levam a absolutamente nada. A gente não pode passar por essa terra, por uma família, por uma empresa, por uma igreja, sem viver a integralidade dos milagres de Deus. A gente não pode passar por essa terra e dar somente uma parte para que Jesus possa cuidar e fazer. Não dá, irmãos. Não pode. Você está aí com seus 15, 20, 30, 50, 70, 90 anos. Não dá para chegar ao final da vida e dizer assim: olha, não valeu a pena.
Por isso é que nós temos que viver intencionalmente com Jesus, tudo com Jesus, abraçado com Jesus, deixando que Ele, Jesus, realize os milagres. Deus, o que o Senhor tem para a minha vida em 2025? Essa é a pergunta que estou fazendo a Ele. O que o Senhor tem? Porque eu tenho alguns planos, e tenho mesmo. Eu tenho uns planos aqui, mas eles estão alinhados com o do Senhor? É isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor deseja? Porque se não for, então me ajuda a entender o que o Senhor quer. Irmãos, nós precisamos viver a integralidade dos milagres do eterno Deus. Sabe? Intenções escondidas no seu coração, presta bem atenção. Intenções escondidas no seu coração em desacordo com a vontade, com a palavra de Deus, não impulsionarão você para coisas novas neste ano. Isso é o que eu falei para mim essa semana, quando eu li esse texto. Uchoa, intenções escondidas no seu coração, filho, não vão impulsionar você. Ano novo, irmãos. 5 de janeiro de 2025, ano novo, com velhas atitudes, é igual a retrocesso. Alguém aqui quer retroceder? Voltar para trás? Piorar de vida? É óbvio que não. Nós queremos ir para frente, irmãos. Agora você imagina, é interessante ler a Bíblia, né? Agora a gente está lendo a Bíblia de novo. Acabamos a Bíblia, vamos ler a Bíblia de novo. Estamos lá em Gênesis capítulo 5. Interessante olhar os discípulos caminhando por Jesus. Imagina quando esses camaradas viram Jesus ressuscitado. Porque Jesus foi falando, né? Jesus foi fazendo, vai curando, vai multiplicando o pão, vai ressuscitando o morto. Eles vão vendo, eles vão acompanhando. E Jesus vai apontando para a cruz. Jesus vai o tempo inteiro apontando para o final da história, que é o início da história. Você imagina eles olhando um para a cara do outro, mas não é que tudo que ele falou é real mesmo? E qual que é a última cena, irmãos, dessa história que nós estamos vivendo? Jesus volta. E Ele vai voltar. Tudo que o Senhor Jesus prometeu nas Sagradas Escrituras, Ele cumpriu. Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não voltar, vamos viver 100% com Ele? Vamos se entregar 100% com Ele? Vamos entregar nossa mente, nosso coração, nosso trabalho, os talentos que a gente tem, que foi Ele mesmo que deu. Os nossos sonhos, projetos, o nosso casamento, a nossa família. Jovens, quantos sonhos? Adolescentes, quantos sonhos? Entrega na mão do papai. Você que já é adulto, pai de família, marido, esposa. Ei, vamos viver os sonhos de Deus em 2025. Vamos viver coisas extraordinárias, mas vamos nos preocupar só com Ele. Lembra lá da Maria, do texto da Maria, que ficou lá, grudada, abraçada, não desgarrou. Continua valendo, irmãos. Aquela mensagem está pulsando no meu coração. Como Maria, aos pés do rei, Deus não me deixa distrair. Se vir qualquer outro apontamento, não, eu quero ficar aqui porque eu quero viver a integralidade do amor de Deus. Nós precisamos, IBNM, viver a integralidade do que Deus tem para nós. Você acha que Deus não quer multiplicar as células da IBNM? Você acha que Ele não tem desejo, fervor em ver um monte de líder e essa igreja aqui abarrotada de gente? É claro que Ele tem, irmãos, o povo é dEle, a graça é dEle, o milagre é dEle. Ele quer levar o maior número de pessoas para o céu. Mas e nós? Estamos dispostos a nos colocarmos diante dEle? Os dons e talentos que Ele te deu, eles estão de fato 100% à disposição de Deus? Deus, faz do teu jeito. Realiza. Não importa até onde estudei, não importa o que eu sei, não importa, enfim, as minhas intenções, aquilo que eu penso, o que já pensei. Deus, faz do teu jeito. Ano novo, com velhas atitudes, é igual a retrocesso. Não é isso que o Senhor Deus eterno tem para você. O que Ele tem para nós, irmãos, é muito maior e é muito melhor.
Eu não estou aqui pregando sobre prosperidade. Eu estou falando aqui de que nós, tantas vezes, no decorrer de nossas vidas, perdemos e deixamos passar o ônibus que nos leva tantas vezes ao melhor de Deus. Eu estou dizendo aqui que há muito mais de Deus para você nesse ano. Mas você precisa acreditar, você precisa se colocar à disposição e você precisa crer que Deus é extraordinário e que Ele faz milagres. Amém?